lanchinho, tem não sei o quê, tem despesa aí, e eu entendo que eu tenho que dar uma oferta. Ela não falou oferta, ela falou um outro nome, né? Tem alguma conta? Nós passamos o Pix da igreja e ela fez. E eu fiquei pensando, olha só o coração, né? Ela entendeu que os filhos dela estão desfrutando, né, de algo que está fazendo bem, e ela quer ser participante disso. Isso é poderoso, não é, irmãos? Então, veja, alguém que entendeu, nem está aqui, mas só pelo fato dos filhos estar, ela quer participar. Então, seja um participante também. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Sempre oramos para que o Espírito de Deus nos dê revelação da palavra. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos dê revelação da Tua palavra, que nós possamos aprender com o Senhor, com a Tua palavra que é viva e eficaz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh, Deus, como esse jejum, todo jejum é muito precioso. Né? Às vezes, um único capítulo que você se envolve, que você aprende, isso pode mudar por completo a sua vida. Você precisa entender que a palavra de Deus ela é viva. Então, nunca despreze a palavra de Deus. Sabe, sempre venha com uma expectativa. Ah, pastor, mas tem dia que eu não estou com expectativa, eu estou desanimado. Hoje, por exemplo, estava chovendo, né? E eu falei, vou sair, acho que eu vou ver de casa. Sabe que às vezes são nesses dias também que Deus ele fala com você, né? Ele pega algo que você nem esperava, mas quando você vai ver, né? Deus te toca com uma palavra, porque a palavra de Deus é viva, amém? Então veja que o tema do nosso jejum é conectados. Fala assim, conectados. Você sabe que quando você aceita o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, algo poderoso, extraordinário, ainda que você não consegue visualizar ali, mas nada é neutro no mundo espiritual. E quando você simplesmente aceita o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você já foi conectado à vida eterna. Isso é algo extraordinário, isso é algo poderoso, isso é algo fantástico, porque isso muda o seu destino. O seu destino antes era passar assim num lugar bem quente, né? Cheirando enxofre. Seu destino era inferno. Mas quando você aceita o Senhor Jesus, quando você entende que Ele morreu por você, para que você fosse incluído na eternidade, isso te conecta automaticamente na eternidade. Isso é algo extraordinário, poderoso. Aparentemente parece que não mudou nada, mas deixa eu te falar, no mundo espiritual mudou tudo. Tudo. Porque agora você já está conectado à vida eterna. Isso é algo fantástico. Mas tem muitas coisas que talvez você fale, pastor, eu tinha uma expectativa que muitas coisas acontecessem e tudo mais, algumas aconteceram, mas depois parece que parou. Tem áreas da minha vida que parece que elas estão emperradas, parece que as engrenagens, elas não rodam, elas estão travadas. E como é que eu venço tudo isso? Sabe que hoje nós estamos encerrando o nosso jejum, mas veja que as guerras que estão lá fora, elas continuam acontecendo. O que muda então? É quando você entende a palavra de Deus, é quando você olha para as guerras lá fora, mas antes de você vencer essas guerras que estão lá fora, você vence aqui dentro. Algo é produzido dentro de você, algo é fortalecido no seu espírito, que te gera uma convicção tamanha, que você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Porque muitas pessoas não avançam em determinadas áreas justamente por conta da mentira. Alguma mentira entra, né? Se eu estivesse aqui nos radicais livres, eu ia falar, pastor, mentira não, fala fake news. Né? Alguma fake news entrou, você leu, tomou como verdade, pronto. Aí você deixa de experimentar o melhor. Então tem pessoas, por exemplo, que entra uma mentira. Ela olha assim a situação, Deus deu uma palavra que a pessoa ia avançar, ia prosperar, mas aí ela olhou a circunstância econômica, ela olhou todo o cenário político e econômico, e aí ela acreditou em todo esse cenário, que se ela montasse, ela ia quebrar. Em algum momento, essa foi a mentira, a fake news que o diabo plantou.
E ela ficou com medo, parou. É muito comum isso. Agora, vai conversar com algum empresário que tem uma empresa, seja lá qual seja o tamanho, qual seja o porte da empresa, pergunta se ele nunca teve problema desde quando ele abriu a empresa. Pergunta se ele nunca teve uma dificuldade, seja financeira, seja com funcionário, seja com imposto. Pergunta para ele. Então veja, isso faz parte. A grande questão é, quando a pessoa ela tem uma convicção, quando ela vence essa guerra interior, não importa se ela tem um fluxo de caixa, ela fala, agora Deus vai fazer um milagre e eu vou prosperar ainda mais. Às vezes, o diabo tenta paralisar, mas quando a pessoa tem uma convicção, isso é como uma catapulta. Fala, agora, estou no fundo do poço, só tenho o céu para olhar. Sabe que às vezes Deus até permite você chegar no fundo do poço, que nessa hora você consegue enxergar que só tem um lugar que tem a luz, é no alto. Nessa hora, muitos ganham a guerra interior nesse momento. Falam, então só tem que ir para Deus. Mas em todas as áreas é assim. No casamento. Ninguém casa achando que vai dar problema o casamento. Fala, não, o meu casamento não. Vai ser só... Vou viver de lua de mel. Muitas irmãs pensam isso, Sonham com aquela lua de mel, aí faz aquela viagem... lua de mel cinematográfica, mas depois quando volta, o que acontece? O mel vai embora, o que era docinho vai embora, e ficou a lua, e muitas vezes a lua cheia, e aí não sabe como lidar com isso. Agora ninguém entra num casamento falando, não, eu ia ter problema no meu casamento, mas quando você tem convicção, quando você aplica os princípios da palavra de Deus, tanto o homem quanto a mulher, você vai ver que ainda que tenha as dificuldades, você vai vencer. Pode ter certeza. Ninguém tem filho também, falando, não, eu não vou ter filho não, porque filho vai dar muito problema. Não, você tem filho, é fato. Então veja, não importa se é o filho, se é a empresa, se é o casamento, em algum momento vai dar algum tipo de trabalho extra. Então, pastor, como que você fala isso? Eu não tive ainda. A questão não é de quando, não é se você já teve, é saber quando vai ter. Porque isso faz parte das nossas vidas e você precisa entender isso. Que quando acontecer, Deus te chamou, Deus te capacitou e você é mais do que um vencedor, para vencer cada uma dessas etapas. E quando você tem essa convicção, nada te paralisa, nada. Porque você sabe e você sabe para onde correr, você sempre vai correr para Deus. Amém, queridos? Então veja, quando você vence essa guerra interior, algumas coisas é produzido dentro de você. O que é? Paz, alegria e prazer. Então muitos não montam a empresa, não entram no casamento porque não tem paz. Porque ainda estão olhando essa guerra interior, estão tomando o referencial como outros casamentos que não deram certo. Muitos falam assim, o casamento do meu pai e da minha mãe não deu certo, então acho que eu não vou casar também não. Não tem paz, porque acha que vai reproduzir a mesma. Deixa eu te falar, todos os casamentos em algum momento vai dar problema. A grande questão é, quando você está em paz, você sabe que ainda que haja problema, você foi chamado para resolver problemas. E como que se resolve dentro do casamento? Os homens têm que amar a esposa como Cristo amou a própria igreja. Simples. Amém, homens? Amém. Aleluia. Se o Zé não levanta a mão agora, eu falo, Zé, você não está vindo no curso de casais, não? Então, veja, é dessa maneira. Amém? Então, veja, agora, o que tira a paz de um homem, o que tira a paz de uma mulher, é a mentira, é o medo. Isso tira a paz. Quando você vê a fake news, quando você pega uma mentira que o diabo fica soprando, talvez os mais novos não vão lembrar, mas tinha uns desenhos que ficava o diabinho e o anjinho, em alguns, Pica-Pau, Tom e Jerry, todos eles em algum momento tinham essa representação, que é mais ou menos isso que acontece. Quando você ouve uma mentira do diabo e você toma aquilo como verdade, você perde a paz, porque você decidiu acreditar numa mentira.
E como você decidiu acreditar numa mentira, agora você está com medo. Medo de não dar certo, do que vai acontecer, quem vai me sustentar, o que pode acontecer, pronto, entrou um medo. Agora, quando você abre mão disso, né, e você decide andar fiel, aí as coisas mudam. Amém? Agora veja, quantos aqui tem uma promessa de Deus que Deus já cumpriu na sua vida? Amém? Muitas pessoas, glória a Deus. Agora deixa eu fazer uma nova pergunta. Quantos aqui tem uma promessa de Deus que já passou alguns anos e ainda não se cumpriu na sua vida? Muitas pessoas também. Agora veja, essas promessas de Deus, que elas ainda não aconteceram na sua vida, a grande pergunta é, que tipo de mentira você tem ouvido? Porque se você começar a ouvir algumas mentiras, essas promessas que ainda não aconteceram na sua vida, você pode ter uma tendência muito grande de desanimar, de esmurecer, porque não aconteceu. E aí muitas vezes você pode engavetar ela na sua gaveta e falar, não mexe com isso não, deixa dessa forma. Porque na verdade você deixou de crer, porque não aconteceu da forma ou no tempo que você esperava. Mas para Deus, Ele não está sujeito à linha do tempo. Um dia para Deus é como se fosse 1000. E 1000 como se fosse 1. Então veja, Ele não está sujeito à linha do tempo. E aí muitos de nós, porque ainda não passou e não se cumpriu aquilo que nós esperávamos, nós ficamos aflitos. Aflitos. Então deixa eu contar aqui um homem de Deus, dentro da palavra de Deus, que Deus deu uma promessa. Ele já tinha de tudo, mas veja, Abraão era alguém que tinha intimidade com Deus. Vou falar aqui de Abraão. Abraão era alguém que tinha intimidade com Deus. E essa intimidade, veja, ele ouvia Deus, ele dava uma direção, ele seguia. Então nós vemos ele falando, olha Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha que impressionante, o que ele faz? Ele estava num conforto legal. Estava ali na casa do pai, tudo certinho, mas ele ouve uma direção de Deus, fala, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não falou, passa o endereço para eu dar uma checada no Uber, quanto tempo vai levar, se é um lugar perigoso ou não. Ele não falou nada disso. Ele não perguntou se ia ter guerras ou não, ele simplesmente seguiu a direção. Porque ele entendia, ele conhecia Deus, ele sabia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. E aí ele se sujeitava à vontade de Deus. Agora veja, no meio do processo, Abraão prosperou muito. Pensa um cara que prosperou. Foi Abraão. Mas veja, olha o coração de Abraão. Veja que mudou muito os valores. Sabe que naquela época você era conhecido pela sua posteridade, pela sua descendência. Então aquilo que mais queimava no coração... Esse relógio está certo? Vixe, fala assim, misericórdia. Então veja, o que mais queimava no coração de Abraão tinha a ver o quê? Com a posteridade, com filhos, tinha a ver com o reino de Deus. Mas nós lemos aqui agora há pouco, quando ele chega ali diante do Melquisedeque, né? Se você continuar lendo lá, vamos continuar lendo. Vamos ler aqui, a gente estava lendo o 14, né? Lemos até o finalzinho do 14 ali praticamente, vamos ler o 15. Depois que ele vai lá, ganha a guerra, traz Ló, ceia com Melquisedeque, olha o que acontece. Deus anima Abraão, diz assim, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão sobremodo será grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim
não me concedestes descendência, e um servo nascido da minha casa será o teu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu para fora, né? Olha as estrelas do céu e as contas, e conta as estrelas. Olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: assim será a sua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Então veja, agora, quanto tempo era esse tempo da promessa? Está entendendo? Quanto tempo? Quanto tempo? Então veja, essa promessa não aconteceu do dia para a noite. Mas a posição de Abraão, ela foi a mesma. Pastor, teve algum momento que ele esmureceu? Lógico que teve. Pastor, mas ele não era o pai da fé? Lógico que era. Mas aqui ele está falando: o que me adianta eu ter toda essa riqueza? Ele já era alguém rico aqui. E ele fala assim: eu não tenho um filho para deixar. De que me adianta ter tudo que o mundo pode oferecer? Veja que ele está preocupado com a edificação da posteridade dele, do legado que ele vai deixar. Então veja que Abraão está preocupado com o legado, com a história que ele vai fazer através dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Então veja que a inversão de valores, quando nós vemos Abraão e do mundo hoje, é completamente diferente. Qual que é o grande problema? É que muitas vezes a própria igreja inverteu as bolas, colocou o carro na frente dos bois, está preocupado com toda a evidência do mundo, mas esqueceu que para o reino de Deus, ele não está preocupado com as coisas do mundo, ele está preocupado com o reino dele. E isso é a coisa, sem sombra de dúvidas, mais importante. Um homem e uma mulher não pode perder esse rumo, tem que estar conectado ao reino. Mas muitas pessoas tentam trazer um prazer para a sua própria vida através do mundo. Inverteu as bolas, perdeu o contexto. Está agindo exatamente como o mundo está agindo. Mas veja que Abraão está falando: olha, é o contrário. E aí nós vemos que isso não aconteceu da noite para o dia. Por quê? Aos olhos naturais era impossível Abraão ter um filho. A palavra de Deus diz que ele já era amortecido. A esposa dele já era estéril. Mas ele decidiu crer, porque ele decidiu crer, isso foi imputado para a justiça. Passou depois 25 anos até que a promessa, de fato, Isaac nascesse. Foi nascer, acho que só lá no capítulo 21. Então veja que passaram-se muitos anos, e nesse processo, Deus foi tratando Abraão, foi tratando Sara, troca o nome de Abraão para Abraão, troca o nome de Sarai para Sara. Veja que ele vai... Mudança de nome, o nome representava o estilo de vida. Então veja que ele tinha coisas, né, que foi gerando no meio desse processo, até que eles estivessem prontos. Então tem muitas promessas de Deus que talvez não aconteceu, porque talvez nós não estamos prontos. Talvez se Deus te prosperasse de uma forma extraordinária, talvez você estivesse agora num chalé lá em Campos de Jordão, comendo um fundi, tomando um bom vinho, falar: mas por que eu vou para o culto se eu posso desfrutar de tudo isso? Ou seja, o coração ainda está nas coisas do mundo. Veja, não há problema nenhum você ter um chalé lá. O problema é se você tiver não chamar o pastor, aí nós temos um problema. Não tem problema. Deus quer que você prospere, que você avance, mas talvez você não esteja pronto para receber tudo que Deus tem para você. Porque o dia que isso concorrer com o reino de Deus, quer dizer que você não está pronto. A palavra de Deus diz que a única coisa que se equipara a Deus, que se equivale a Deus, são as riquezas. Então você precisa entender isso. Há uma fonte, e essa fonte é Cristo, essa fonte é o reino de Deus. Quando você busca o reino da forma correta, com os princípios, chega um momento que isso vai transbordar, e você vai prosperar, mas essa prosperidade não vai te tirar da posição de adoração, essa não vai te tirar da posição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Sabe, esse é o grande desafio. Esse é um grande desafio.
Certa vez chega lá o jovem rico, e ele fala, olha, chega para Jesus, ele é um cara, ele se enxergava como muito bom. Ele fala, olha, eu cumpro toda a lei. Né? O que me falta para eu ser um discípulo seu para te seguir? O que Jesus fala? Olha, pega tudo que você tem, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Diz que ele se entristeceu. Quem que era o rei dele? Então veja, naquele momento Deus colocou um espelho na frente dele e falou, você quer ser meu discípulo? Mas você precisa se importar com aquilo que é mais importante. Você acha que essas coisas ainda são mais importantes. Então veja, uma coisa só é importante, é edificar o reino de Deus, é ser discípulo de Jesus. É não só somente ser discípulos, mas fazer discípulos. Amém? Aleluia. É interessante que nesse texto aqui, ele fala assim, ele vai dar uma palavra para Abraão, ele fala assim, olha, sai da tua tenda. Sabe o que é isso? É quando as coisas não aconteceram, a sua tendência é entrar numa caverna. A sua tendência é se isolar. Né? Quando não sai da forma que você esperava, da forma que você planejou, da forma que você almejava, a sua tendência é simplesmente se isolar. É você se esconder de Deus, se esconder das pessoas. Eu vou ficar aqui no meu cantinho, já que não é para eu ter filho mesmo, já que Deus não cumpriu a promessa, eu vou ficar aqui também, não quero me relacionar com ninguém. Essa é a tendência. Mas aí Deus faz o quê? Sai para fora, vem sonhar. Olha para as estrelas. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes, assim vai ser a tua descendência. Então veja, Deus ele fala, ó, sai dessa posição que você está e vem crer, vem sonhar comigo. Olha para o céu, vamos sonhar junto. Porque é isso que eu tenho para você. E ele creu nisso. Passou anos, não aconteceu, mas depois ele aparece lá na frente e fala assim, agora conta as areias. Ele entrou na mesma posição. Ele fala, agora conta as areias, se é que tu podes. Então veja que Deus sempre vai animando, até quando? Até a promessa acontecer. Então veja que Deus, ele sempre, Deus como Pai, ele sempre vai trazendo o filho para a posição correta. Quando você esmorecer, né, você precisa de uma equipe para te trazer para fora, para fazer você sonhar, para que você não desista dos seus sonhos, daquilo que Deus tem para você. Essa é a importância de você ter e fazer parte de uma família, de uma equipe. E aí vou falar o que a gente falou um pouco aqui na segunda semana, que é o prazer da família. Então veja, Deus estava lá na Trindade, na célula, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o que eles tinham era tão bom que eles falaram, não, peraí, façamos o homem, né, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para eles poderem desfrutar. E assim foi. A palavra de Deus diz que todos os dias Deus ia ter com o homem no jardim do Éden. Para ter o quê? Relacionamento. Fala assim, relacionamento. Então veja, Deus fez o homem para ter relacionamento. Esse é o nosso Deus. Nós não estamos aqui pregando uma religião. Nós estamos pregando aqui um relacionamento com Deus vivo. Amém, igreja? Então veja, Deus fez o homem para ter esse relacionamento. Agora veja, Ele traz um padrão de excelência, de se relacionar, que é completamente diferente do mundo. E hoje se você parar para avaliar a sua vida, você vai ver que parte das suas frustrações que você teve, está ligada a um relacionamento que não foi correspondido. Você vai ver que muitas coisas que você não está bem, no final da questão, você vai ver que tem a ver com relacionamento. Se você não está bem no seu casamento, qual que é o problema? Relacionamento. Você não aprendeu a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Né? A esposa não está ainda no papel dela, em relação ao marido, de respeitar e honrar. Relacionamento. Se você está insatisfeito na sua empresa com o seu chefe, qual que é o problema? É relacionamento. São expectativas. Você não vê ninguém que está numa empresa, que está bem assistida, bem envolvida ali, chegando reclamando. Nossa, mas minha empresa é boa demais, acho que eu quero sair. Ninguém fala isso. Então veja que de alguma forma é alguma expectativa não correspondida. Que você gerou num homem, que você gerou numa mulher. Você gerou uma expectativa, aquilo não aconteceu, gerou um atrito no meio desse relacionamento e você se frustrou. Pais que se frustram com os filhos, filhos que se frustram com os pais. Relacionamento.
Mas aí Deus fala, olha, tem um padrão aqui, ó, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai, Ele ensina, aquele que te ensina a liderar. Né? O Filho é aquele que vai te ensinar a se submeter, a fazer a vontade. E o Espírito é aquele amigo. É quando você já cresceu, amadureceu, aprendeu os três e agora, né, Deus ele pode dar até testemunho, falar, olha, já te chamo de amigo, não te servo. Porque você cresceu nesse relacionamento. Amém? Então veja. Deixa eu dar um exemplo aqui, alguém que talvez você fale, ah, pastor, mas eu vou na igreja, eu vou no culto, eu vou na célula, eu oro, as coisas acontecem, as coisas fluem, tá, mas e os seus relacionamentos? Quem é seu discípulo? Quem é o seu discípulo? Essa é a grande pergunta. Quando você olha lá em Mateus, no final do livro de Mateus, que ele fala da grande comissão, ele dá uma ordenança aos homens e às mulheres. Ele fala assim, ide e fazei discípulos. E eu te pergunto, você faz muitas coisas, mas eu vou te fazer uma única pergunta, quem é o seu discípulo hoje? Quem é a pessoa que você pode contar, ligar, e ela é seu discípulo, está junto com você? Quem é? Quem são essas pessoas? Então veja, sabe que muitas pessoas não conseguem estabelecer discípulos por conta que para ter discípulo tem que ter o quê? Relacionamento. Não tem disposição de crescer nesse relacionamento. E quando isso acontece na sua vida, quando você não tem discípulo, não importa qual seja extraordinária a sua vida, não importa o quanto você prospere, não importa o quanto você, as pessoas olhem para você e falam, puxa, eu queria ser como fulano de tal, mas se você não tem discípulo, se você não tem alguém, sempre haverá uma grande insatisfação interior. Você pode ter um excelente casamento, você pode ter um excelente carro, casa, você pode ter viagens, pode ter seguidores, você pode ter tudo que o mundo oferece aí. Mas se você não cumpre o chamamento de Deus, sempre haverá uma grande insatisfação. Porque Deus, quando fez o homem, Ele fez para que houvesse relacionamento. Não somente relacionamento para cima com Deus, mas para o lado com seus pares e também com os discípulos. Deus fez o homem para que houvesse relacionamento. E quando você não tem discípulo, quando você não cresce nesse relacionamento, o que você tem é frustração. Frustração. Você pode ter uma posição top na empresa, todo o reconhecimento ali, mas se você não tiver um discípulo dentro do propósito de Deus, você sempre vai ter uma falta interna. Interessante isso. Deixa eu dar um exemplo aqui, de um homem de Deus, não sei se você conhece, um tal de Elias, né? Não tenho tempo para ler agora, que meu tempo já passou aqui. Mas Elias, ele era um homem que ele se apresentava, né, para as pessoas, falava, eu sou o homem cuja presença de Deus está comigo. Então veja, ele falava, a presença de Deus está comigo. Ele se apresentava dessa forma, e de fato estava. Ele era um homem que tinha tamanha intimidade com Deus interior. Ele tinha um relacionamento top com Deus, essa é a verdade. Mas quando você vai ver o histórico da vida dele, ele teve muitas vitórias. Certa vez, Deus dá uma palavra para ele que não ia chover. E ele chega e fala para o rei, olha, não vai chover. E de fato não chove. 3 anos e meio sem chuva, seca, miséria. Se não chover, miséria. Começa a ter muitos problemas. Esses dias aí, estava chovendo pouco, você começa a ver que começou a ter uma crise hidrelétrica. Então, vê, se não houver chuva, isso acarreta em muitos problemas. E foi exatamente o que aconteceu naquele tempo, seca, fome, porque não chovia. Mas aí depois ele vem e fala, olha, e tinha um contexto ali para aquela questão. Naquele tempo, o povo de Israel, muitos eles tinham se perdidos, eles estavam servindo a Baal, que era um outro Deus. E aí Deus faz o arranjo divino dessa seca, e ele, vou resumir aqui, bem resumido para os irmãos aqui.
E aí ele chega lá e fala assim, olha, é o seguinte, chama aí os 450 profetas de Baal, vamos orar, né, para ver qual Deus que é poderoso mesmo. E aí, fala o seguinte, olha, nós vamos orar, e quem fizer descer fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Aí o povo viu aquilo e falou, isso é animado, isso é animador. É animador. E aí o que acontece? Elias fala, vai vocês primeiro, vocês estão em maior número, os caras ficam lá o dia inteiro, orando e se sacrificando, se mutilando dentro da crença deles lá, e não desce fogo do céu. Mas aí Elias, ele pega, ele arruma o altar, ele faz cava em volta ali um córregozinho, manda jogar água, joga 1, joga 2, joga 3, a hora que transborda, encharca tudo aquilo lá. Aí ele faz uma oração poderosa, acho que durou uns 30 segundos. Falou, Deus, seguinte, para que todos aqui vejam e saibam que só há um Deus em Israel, eu vou orar para que descer fogo. Faz uma oração simples. O que acontece? Fogo do céu, desce, encharcado, né? Consome todo o altar. Poderoso, não sobrou nada, consumiu tudo. Poderoso demais, nem as pedras sobraram, né? Que tinha pedra, tinha cabra, agora o fogo era tão consumidor que nem as pedras permaneceram. Esse é o poder do nosso Deus, amém? Esse era Elias, o homem que orava, o pau quebrava. Mas o que acontece? E detalhe, depois disso ele mata ainda os 450 profetas. Homem poderoso esse, hein? Sim ou não? Muito. Mas o que acontece? Aí ele vai para Israel, eles estavam lá no Monte Carmelo, eles vão para Israel, chega lá, ele ouve uma notícia, Jezabel, que era a esposa do rei, que era sacerdotisa de Baal, ela pega e fala assim, fala para Elias, que aquilo que ele fez com meus profetas, eu vou fazer com ele, eu vou matar ele. Veja, 450 ele não estava com medo, mas uma mulher, e aqui não desmerecendo a mulher, mas se você, veja, o homem ele tem um porte muito maior, de luta e tudo mais, em relação a uma mulher. Mas o que aconteceu? Por conta de uma palavra, por conta de uma mentira, por conta de um fake news que ele ouviu, que foi um recado que mandaram para ele, essa mentira entrou. Quando entrou na vida de Eliseu, esse cara que orava e descia o fogo do céu, ele teve medo. Medo, fugiu das circunstâncias, se isolou, esqueceu que ele orava e o fogo descia. Se ele falasse, consome Jezabel ali agora, o fogo ia descer, era fácil resolver, mas por conta de uma mentira, de um fake news, ele teve medo. Então veja, o modus operandi do diabo não mudou. Né? Você fala, fake news é desses dias? Não, fake news é desde lá do Éden. Desde o Éden. Deus falou, você pode comer de todas as árvores, menos da do conhecimento do bem e do mal. Aí lançaram a primeira fake news, olha, pode comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não quer que você coma para você não ser como Ele. Certamente não morrerás. Mas não está falando de uma morte física, está falando de uma morte espiritual. Tirar do espírito. Então veja, quantos estão acompanhando aqui? Então veja só a importância, um homem que ele fazia tudo, representava Deus e tudo mais, tinha todo o conhecimento ali das pessoas, mas ele tinha um problema de relacionamento. O que ele faz? Ele foge, se esconde numa caverna. E quando ele se esconde numa caverna, ele está se isolando. Está isolado, totalmente isolado. Ele está naquela posição, eu não quero falar com ninguém. Eu penso que era aquela posição que
Já viu aqui o crente que faz tudo certinho? Mas entra uma mentira em algum momento. Ele podia estar lá na caverna falando o seguinte: olha, eu sou certinho, eu vou na célula, eu vou no culto, eu consigo ouvir o pastor até às 8 horas, às vezes ele passa até um pouco e eu ouço ele até o final. Obrigado, esposa. Então veja, eu dou meu dízimo, eu dei oferta alçada para as cadeiras, eu fiz tudo certinho, e eu servi, eu orei para descer fogo do céu, eu matei os 450 profetas de Baal, eu estou fazendo tudo, e agora estão querendo me matar. De que serve isso? Entrou para a caverna. Só que quando você entra para a caverna, o que acontece? Uma fake news, ela se torna um ninho. Sabe, todos nós temos setas, mentiras do diabo. E não tem como. Agora, o dia que você aceita uma seta, se torna um ninho. Que nem um passarinho, né? É impossível a gente falar para ele não passar em cima da gente. Mas você pode não deixar ele fazer um ninho na sua cabeça. Sabe, quando você entra na caverna, é quando você está parado, vários passarinhos passam, mas aí um pousa e começa a fazer um ninho. E aí você aceita, tem um ninho de um monte de mentira. É quando entra na caverna. Se isola, não quer falar com ninguém, não quer mais ir na célula, não quer mais ter relacionamento. Vamos ler aqui então, agora que eu falei o contexto aqui, vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 19, vamos ler a partir do verso 9. Então, ele fugiu por conta de uma fake news, chegou numa caverna. Eu vou continuar daqui. Olha só, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Veja, ele estava se lamentando. Eu fiz tudo pelo Senhor, eu fiz todas essas coisas, eu te servi, mas olha só, por mais que eu faça, ainda querem me matar. Ele estava se vitimizando. Esse era o contexto. Mas Deus dá uma corda para cuspir nele. Nossa, essa expressão foi ruim, né? Mas foi mais ou menos isso, tipo, acorda aí. Então presta atenção nele. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e uma grande e forte vento fendia os montes e despedaçava-lhe as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava ali no vento. Então veja, Deus pede para sair. A hora que ele sai, começa aquela ventania. Eu penso que as árvores estavam mexendo, mas o Senhor não estava ali. E aí na sequência, isso é poderoso, não é, irmãos? Deus, ele pode mandar um vento e derribar tudo, amém? Mas olha só, depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Então pense, ele estava lá e viu um terremoto. O que acontece? Não estava lá. O que Deus estava querendo para mostrar para ele? O que Deus estava querendo mostrar para ele? Até então, Elias, ele tinha ele conhecia o Senhor, esse de poder, que tem que ser tudo na base do fogo, cortando e matando. É isso que ele conhecia. Né, o Deus que orava, vinha o terremoto, os ventos e o fogo do céu, é isso que ele conhecia. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois um ciclo tranquilo e suave. Sabe onde Deus estava? No tranquilo e suave. Tranquilo e suave. Era o Deus da paz. Que não importa se estão falando mal de você, que não importa se tem alguém falando mal, querendo te matar, te caluniando, você está em paz. Está em paz. Sabe, talvez o seu casamento é conhecido só com terremoto, fogo e panela voando.
pratos voando, filtro voando. Aqueles filtros de barro, já viu? Enfim, essa é outra história. Mas enfim. Se minha mãe estiver me ouvindo, beijo, mãe. Por quê? Era assim, né? Então tem coisas que a sua casa não tem paz. Né? Parece que, mas muitas vezes Deus não está nessas questões mesmo. Às vezes Deus está o quê? Na doce e suave brisa presença. Ali estava Deus. Era o quê? O Espírito de Deus pairando. Né? Então veja, precisamos entender que essa era a posição de Elias. Só que, se você continuar lendo aqui, meu tempo já passou, avançou bastante, ele chega um momento em que ele pede a morte. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Eu parei onde mesmo, André? No 12? Ele respondeu, 12, né? 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel derribaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto Damasceno, chega lá, unge a Azael sobre rei da Síria. Bom, enfim, deixa eu resumir aqui. O que acontece? Ele queria tirar a própria vida, né? E ele está falando: olha, eu estou aqui sozinho, né? Que será de mim, ó Deus? Eu lutei sozinho, só eu evangelizo na célula, só eu que faço as coisas, e o meu líder não me reconhece, o pastor nem me cumprimenta. Paz do Senhor, irmão. Pois não pode sair que eu falando que eu não te cumprimentei. E aí o que acontece? Ele estava nessa posição, se vitimizando, lambendo filho. Mas aí Deus falou: não, pera lá, não é só você. Você está vendo o que os seus olhos viram, que todos se prostraram diante da Baal. Mas deixa eu te falar, tem mais 7.000 que não se prostraram. Tem mais 7.000 que estão aí também, na mesma luta com você, fazendo parte da mesma família, do mesmo sonho, que é restaurar Israel. Mas ele não conseguia enxergar isso, porque ele não conseguia se relacionar com ninguém. E aí Deus faz o que com ele? Deus pega e dá um discípulo para ele. Fala: ó, vai lá, né? Estou resumindo aqui, vai lá e unge o quê? Eliseu. Aí Elias vai lá, unge Eliseu, e aí tem aquilo que antes ele estava pedindo a morte para Deus. Agora, por que ele estava pedindo a morte? Apesar de ele descer fogo do céu e fazer tantas coisas extraordinárias, ele não conseguia se relacionar, não conseguia ter relacionamento com ninguém. Mas aí Deus vai lá e fala: não, então vai lá, eu vou te dar um discípulo. Quer ter sua vida completamente transformada? Tem um discípulo. É o que Jesus falou depois lá. E aí o que acontece? Deus vai lá, dá um discípulo, né? Conhece Elias e Eliseu. Unge Eliseu. E aí Eliseu começa a aprender a se relacionar, não somente com Deus, mas aprendeu a amar o seu discípulo, instruiu o discípulo, e foi ensinando, né? E veja que ele aprendeu o quê? O Deus Pai, de ensinar, de instruir, né? De gerar um filho, de cuidar. Ele não sabia isso. E eu acho que o sonho do pai é sempre que o filho vai mais longe. É assim ou não é, pais? Nós sempre olhamos para os nossos filhos e queremos investir para que eles possam ir mais longe. É interessante que Eliseu, ele pede unção dobrada. E ele recebe unção dobrada. Tanto que se você for ver a quantidade de milagres e tudo mais, Eliseu ele fez o dobro. Porque ele recebeu essa unção. Então veja, queridos,
né? O que mudou? Alguém que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Tinha todo o poder, mas não tinha discípulo. Não entendeu ainda que fazia parte de uma equipe. Agora que eu entro na palavra. Faltando 5 minutos. Mas nós vamos resumir, amém? De fazer parte de uma equipe apostólica. Né? Isso daí vai mudar a sua vida, a forma de enxergar, a forma de ver as coisas, o cenário muda, tudo muda. Você precisa entender isso. Para você gerar um discípulo, primeiro você precisa ser um discípulo. Essa qualidade Elias tinha. Elias era um discípulo de Deus. Mas ele precisava aprender o quê? A gerar um discípulo. Depois que ele ungiu Eliseu, nunca mais ele pediu a morte. Pelo contrário, o dia que ele concluiu, né, a carreira proposta por Deus, que era ensinar ele a ter um discípulo, ele foi arrebatado. A Bíblia não relata quanto tempo esse relacionamento durou, mas os historiadores falam que foi em torno de 12 anos. Passou 12 anos ali investindo na vida de Eliseu. E durante todo esse tempo, nunca mais pediu a morte. Por quê? Aprendeu a se relacionar. Estava cumprindo o propósito de Deus. Agora ele não andava sozinho, agora ele fazia parte de uma equipe. Gerou tinha um discípulo. E isso mudou a vida dele. Sabe, muitas pessoas têm muitas coisas, mas sempre tem um vazio, porque não entendeu o propósito de Deus. Quando você entende o propósito de Deus, quando você entende o que é a importância de fazer parte de uma equipe apostólica. O que é uma equipe apostólica? É aquela que treina e envia. Sabe, aconteceu isso. Elias treinou, Eliseu partiu, enviou ele. Né? Você vê em vários momentos da palavra de Deus, nós vemos isso. Então, Saulo, que era o perseguidor da igreja, antes de ter a experiência com Deus, a Bíblia relata que certa vez ele caiu do cavalo e ficou cego. E aí, quem que Deus coloca para andar com Saulo? Deus muda o nome dele, né, para Paulo. E aí, quem que Deus coloca para andar com Paulo? Quem? Não, a princípio quem foi? Ananias. Ananias foi o primeiro. Mas naquele momento Ananias falou: "Quê? Paulo? Eu vou lá?" Você. E ele vai lá como enviado de Deus, né? E aí depois Deus coloca Barnabé para andar com ele. Mas veja, aquele discípulo, Ananias encerrou um ciclo e enviou. Ele foi andar agora com Barnabé e foi crescer. Chegou um momento que ele foi andar e foi estabelecer igrejas. Então veja, Deus sempre te chamou para cumprir um propósito dentro do reino de Deus. E se você não entender isso, porque com certeza todos nós estamos edificando algo, todos nós sem exceção. A grande questão é, você tem edificado o reino de Deus, ou você tem edificado o seu próprio reino? Qual que é a diferença? O reino, quando você edifica o seu próprio reino, por mais que haja conquistas, sempre haverá um grande vazio, uma insatisfação, porque o que acontece? Você colocou de alguma forma a sua própria vida no centro, e aí você age conforme aquilo que você pensa que é melhor. Mas quando você edifica o reino dos céus, aí o que acontece? Deus é Pai, Ele sabe exatamente daquilo que você precisa, que vai verdadeiramente te suprir e te satisfazer, te dar um prazer, alegria e paz. Quando você edifica o reino de Deus, não importa qual seja o cenário, sempre haverá paz, alegria e prazer. Pode ter algum momento que você fica meio desajustado, mas é entre o quê? A igreja, a comitiva, a célula, a família. Até quando? Até você estar pronto. O dia que você está pronto, você também é enviado. Né? Pastor, mas eu não estou pronto. Mas às vezes Deus levanta sempre os improváveis. Aparentemente você não está pronto. Por quê? Porque você ainda tem uma estrutura do mundo que você acha que você tinha que estar 100%. Não existe um homem 100%. Só Jesus. Que Ele é o nosso padrão, o nosso referencial.
Então, quando você entende que Deus te chamou para fazer parte de uma equipe, para você crescer, para cumprir o propósito, veja que a estrutura da igreja da célula é um facilitador para que você cumpra o propósito de Deus. E aí quando você fala, eu faço parte disso, eu vou crescer, o reino vai avançar, e eu vou gerar discípulos, uau, você entendeu. Você entrou nessa carreira proposta por Deus. E aí você vai ver que haverá lutas, é evidente que vai, mas as vitórias são incomparáveis diante das lutas que aparecem. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero orar pelos irmãos, amém? O horário já está avançado, eu quero orar pelos irmãos, amém? Sabe quantos aqui quer estar conectado dentro desse propósito? Dá um glória a Deus aí, amém? Nós vamos fazer a ceia daqui a pouco, mas deixa eu orar com os irmãos aqui, amém? Fique de pé onde você está. Sabe, se você entendeu que você quer fazer parte, estar conectado, gerar discípulos para Cristo, faça isso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nosso tema do nosso jejum é conectados, amém? Vamos conectar todos. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Amém? Vamos se conectar os irmãos aqui uns aos outros. Na fileira do lado também, com o irmão de trás. Dê a mão. Aleluia. Eu vou me conectar aqui ao André. Nós vamos orar. A pastora também pode se conectar. Amém? Não fique sozinho, o Jô está sozinho lá, alguém tem que dar a mão lá para ele lá, não queria ninguém de fora, amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, como família do Senhor, conectados ao corpo de Cristo, Pai, por isso nós oramos, ó Deus, para que nós possamos ser inspirados, que Teu Espírito Santo possa mesmo nos inspirar nesses dias, Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos e nós cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas, Pai. Declaramos, ó Deus, que nós vamos plantar e vamos colher. Declaramos, ó Deus, um semestre frutífero, Senhor, na edificação do Teu reino, Pai. Porque sabemos, enquanto nós trabalhamos, o Senhor trabalha por nós, Pai. E os pensamentos do Senhor são infinitamente melhores, Pai. Por isso alinha o nosso coração com o Teu propósito. Ó Senhor, aquilo que nós não temos rompidos, Pai, que a sabedoria do Senhor seja sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, para que nós possamos avançar e conquistar o Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Deus tem grandes coisas, amém? Os irmãos podem sentar, nós vamos servir a ceia. Mas antes disso eu queria chamar a Roseli, as irmãs que estiveram lá. Esse final de semana tivemos um retiro, né, de imersão de liderança. E as irmãs me procuraram aqui, que elas queriam fazer algo. Amém? Senta rapidamente a todos. Eu não sei quem são os casais que vão servir a ceia. Quem é os casais? Vem cá. Amém. Os irmãos que vão servir a ceia, enquanto os irmãos vão servir na ceia, você que já é batizado nas águas, você pode participar da ceia. Amém? Então, enquanto as nossas crianças vieram, estão agitadas agora. Fala assim, ó. Shhh, aleluia. Então, enquanto nós servimos a ceia, as irmãs queriam fazer algo aqui. As irmãs que estiveram lá. Quem mais esteve? A Luciana, a Priscila. Pode vir aqui. Amém? As irmãs que estiveram lá. Amém, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Esse final de semana nós tivemos o privilégio de participar de uma imersão para líderes, e foi algo muito poderoso que nós vivemos ali. E eu, particularmente, quero agradecer ao Senhor por esse momento, né? Porque esses momentos de imersão,
é como se fosse um particular mesmo, você e Deus, né? E Deus nos tratou ali no particular, no íntimo de cada uma. E nós ouvimos uma palavra lá poderosa que falava sobre honra, e nós queremos te honrar, pastora. Nós queremos honrar, porque a pastora nos inspira. A mim, eu posso dizer que a pastora me inspira. Eu me lembro que teve um momento aqui na igreja, e que eu olhei para a pastora e falei, pastora, eu sei que eu devo ser a sua ovelha mais difícil, mas eu quero aprender com a pastora e eu vou me dispor a te servir. E eu não vou te falar, estamos juntos, nós estamos aliançadas. Os teus sonhos para esse ministério são os meus sonhos. O teu coração para o Ministério Kids é o meu coração. Para onde a pastora for, eu irei. Aonde a pastora recostar a tua cabeça, eu estarei lá, pastora. Porque a pastora é uma bênção muito grande nas nossas vidas. Eu te amo muito. Eu amo a paciência que a pastora tem conosco, eu amo a alegria que você passa, eu amo esse amor que a pastora passa para nós. Como eu sou tratada, como eu sou cuidada através da sua vida, pastora. E eu sei que todas elas têm algo especial. Vem aqui, pastora. Eu tenho certeza que todas elas têm algo especial, que já viveu com a pastora, né? E elas vão ter oportunidade de falar. Aqui nós vamos ser breves, eu só quero ler um versículo que fala, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. E eu quero honrar a minha rainha. Pastora, você é muito especial para mim. E esse final de semana, a pastora me constrangeu muito com o seu amor e o seu cuidado. Muito obrigada. A gente tem uma lembrancinha aqui para a pastora. É um mimo que a gente providenciou de última hora, mas é de todo o coração. Nós te amamos muito, pastora. Aleluia. Aleluia, amém? Irmãos, houve uma palavra lá específica a respeito de honra, né? E esse é um princípio poderoso. E as irmãs que quiseram fazer isso hoje, não sei em que momento que elas se organizaram para isso, mas eu fiquei muito feliz, né? Porque elas aprenderam algo e já colocaram em prática. E isso é um princípio bíblico, né? Honrar as fontes, né? Então você na sua célula, né, honra o seu líder, aprenda a honrar o seu líder e a sua liderança, amém? Falou alguma coisa, pastora? Tem que ser rápido, né? Tá tão assim? Irmãs, obrigada. Né? Hoje nós ouvimos uma palavra tão gostosa sobre honra, como é bom honrar ao outro, ver ele crescer, ver ele avançar, e isso é para tudo, é honrar os nossos pais, é honrar os nossos líderes, é honrar o nosso marido e é honrar o nosso Senhor. Isso é bíblico, isso traz bênção para a nossa vida, amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês, eu amo demais, e aquelas que não foram, elas vão se preparar para ir na próxima, em nome de Jesus, porque foi tão poderoso que Deus fez conosco ali, amém? Obrigada, queridas. Aleluia, amém? Glória a Deus. Todos receberam? Amém? Tem alguém que não recebeu? Camila, se serve aqui, você está aqui à frente mesmo. Está na casa do Pai, tem livre acesso. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, Jesus, antes de partir, nós vamos entregar o nosso jejum agora desses 21 dias. Mas Jesus, antes de partir, ele reuniu ali os seus discípulos. E lá em Coríntios 11, a partir do verso 23, assim: porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o apóstolo Paulo dizendo, né? E tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Fala assim: nova aliança. No meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Sabe, se anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, é para que você olhe para o sacrifício de Jesus. Mas quando você olha para o sacrifício de Jesus, o que passa em você? Qual é o sentimento que você tem? Talvez alguns possam falar: não, meu sentimento é que Ele está crucificado, Ele morreu, Ele sofreu muito. Mas sabe, tem uma posição maior, que é a posição de amor. Ele morreu por amor a mim e amor a você. Por isso que Ele fala: olhe para o sacrifício, Jesus te ama, e Ele é contigo. Eu não sei qual é as tribulações, quais são as mentiras e as dificuldades, mas olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Ele te deu uma família agora em Cristo. E Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele deu o que tinha de mais precioso, porque Ele te amou. E a morte de Jesus naquela cruz é a expressão máxima de amor de Deus pelo homem. E Ele te ama, e você é precioso. E Deus é um Deus Pai zeloso, que cuida, que zela. E as promessas que não se cumpriram, então somente creia e olhe para Cristo, porque Ele tem trabalhado de noite. Talvez os seus olhos não consigam perceber, mas Deus trabalha em toda e qualquer circunstâncias. Ainda que aparentemente os seus olhos parece que você está sozinho, quer dizer que você não está. Deus está preparando os alicerces para coisas infinitamente maiores. Deus está mexendo nas estruturas para que você possa ser despertado para algo grande, porque o teu Deus, o nosso Deus, Ele é grande. Amém? Pegue o pão, vamos orar. Faça uma oração assim e fala: obrigado, Jesus, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o meu alimento, o meu sustento. Tu és o meu escudo que apaga toda mentira, toda fake news do diabo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pegue o cálice. Fala assim: obrigado, Jesus, porque esse cálice representa a nova aliança no Teu sangue, que me lavou, que me purificou, e hoje não há mais peso, nem condenação sobre a minha vida, porque eu vivo debaixo da Tua graça e do Teu favor. Aleluia, glória a Deus. Coma do pão, beba do cálice. Se você quiser compartilhar com alguém, temos aqui alguns batizados se batizando pela primeira vez. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja
seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Aleluia, nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar louvando, mas nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Tem uma semana de vitória poderosa, sabe? Deixa eu só, baixa um pouquinho só. Amanhã, Goiânia, ela está começando um jejum lá em Goiânia, que é o pastor Aloísio. Se você quiser emendar, né, você precisa se cadastrar também. Você não se cadastrou, vou te mandar um link no grupo da palavra. Mas o pastor Aloísio todos os dias vai estar ali fazendo palavras. Acompanhe, é um alimento vivo, poderoso, que vai renovar sua mente e transformar de glória em glória, amém? Aleluia, estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.